Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que existir o julgamento do trono branco, se todas as obras e ações já são decretadas por Deus? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do decreto calvinista. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo do vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir o vídeo novo para o canal. Também não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão em sua caminhada cristã e também vai ajudar o canal a crescer. Também, querido, comece a adquirir seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliado da Shopee, que está na descrição do vídeo. Comprando pelo nosso link, você vai estar ajudando o canal a se retroalimentar. Você não irá pagar nada mais por isso, a compra é 100% garantida e ainda você vai ajudar o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o vídeo. Pois bem, por que eu não sou a favor do calvinismo ou eu sou contra o calvinismo? E por isso que eu não sou calvinista, e todas as vezes que eu leio as Sagradas Escrituras, mais contra o calvinista eu me torno, ou o calvinismo, porque não é nada pessoal e sim ideias teológicas. Querido, primeiro nós temos que analisar algumas passagens bíblicas. E para esse vídeo, para essa reflexão, eu peguei o texto de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de versículo de número 12, e fiz algumas reflexões para nós tratarmos nesse vídeo. Primeiro eu quero ler o texto sagrado, porque nós temos que basear a nossa teologia à luz das Escrituras. Então, estou aqui com a Bíblia NAA, e Apocalipse capítulo 20, verso de número 12, vai dizer assim, ó: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, querido, primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é a respeito do calvinismo. Porque os calvinistas ou o calvinismo, ele enfatiza muito a soberania divina. E na defesa calvinista sobre a soberania, ele vai enfatizar que o controle de todas as coisas pertence a Deus, ao ponto de Deus ser a causa providencial de tudo que acontece, sejam elas boas, sejam elas más. E as coisas más que está sobre o poder, sobre o controle de Deus, ou seja, de uma forma decretada, não é o mal natural, e sim até mesmo o mal moral. Ou seja, todas as coisas devem ser enfatizadas de acordo com a providência divina. Ou seja, isso aqui que eu vou falar agora é um pouco pesado, mas se todas as coisas são decretadas por Deus, sejam elas boas, sejam elas más, e o mal não é o mal natural, e sim também o mal moral,
nós vamos entender que se uma criança, é pesado que eu vou dizer, um bebê, uma criança, for de alguma forma terrivelmente estrupada, deve-se, na perspectiva calvinista e não minha, atribuir tal ato à providência divina. E de um modo estranho, vendo este fato terrível, eles tentam estabelecer uma responsabilidade humana ao homem que cometeu. Mas devemos frisar e lembrar que no calvinismo tudo é decreto de Deus. Ou seja, mesmo Deus sendo o programador de todas as ações, eles tentam atribuir a responsabilidade ao homem. Só que há algo para que os calvinistas possam resolver, que é o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12, pelo qual fiz a leitura. E nós sabemos que Apocalipse, capítulo 20, verso 12, sem forçar a barra, sem forçar o texto, deixando o texto falar de maneira natural e literal, nós vamos perceber que Apocalipse capítulo 20, verso de número 12, está falando de incrédulos que vão ser julgados segundo as suas obras. E a pergunta que fica no ar é: como pode uma pessoa ser julgada por suas obras se ela não teve opção de escolha? Pois todas as suas obras são decretadas por Deus. Eu vou repetir a pergunta. Como pode uma pessoa ser julgada no julgamento do trono branco por suas obras, se as suas obras são decretadas por Deus e elas não tiveram opção de escolha? E se é decretada por Deus, nós temos que entender que todas as obras e ações humanas são programadas pelo próprio Deus. E tudo isso para que possa acontecer, pois o decreto de Deus não pode ser frustrado. Então, esse decreto fatalista, determinista, não pode fazer Deus o autor do mal, mas Deus é o programador de todas as ações. E por que essa pergunta? Porque há podemos dizer, um anacronismo, se é assim a palavra, nos pensamentos calvinistas. Agora, como pode um Deus que é amor, 1 João capítulo 4, versículo de número 16, um Deus que é bom, Lucas capítulo 18, verso 18 e 19, Marcos capítulo 10, verso de número 18, Mateus capítulo 19, versículo de número 17, decretar que as suas criaturas façam coisas terríveis que ele próprio condena, repudia e abomina. Queridos, isso é só na visão calvinista, onde Deus determina todas as coisas para que aconteçam. Então, tudo que acontece de mal é programado, decretado pelo próprio Deus. E na visão calvinista, Deus não é o autor do pecado. Eu queria ter uma resposta, com todo respeito, sobre Apocalipse 20, versículo de número 12, 13 e 14 e o verso de número 15 na visão calvinista, pois para mim isso aqui é um labirinto sem saída, onde não quer colocar a responsabilidade em Deus e quer colocar a responsabilidade no ser humano, sendo que o ser humano não tem opção de escolha, pois tudo que Deus decretou vai acontecer. Meus irmãos, que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.